foi que ele alcançou o coração dela e de toda a cidade dela. Então vamos lá para João 4. Vamos rever essa história. João 4. Vamos ler o verso 1 ao 3. João 4, 1 ao 3. Evangelho de João 4, verso 1 ao 3. O que vai contextualizar, vai introduzir a gente nessa história. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então, aqui foi uma situação que houve uma polêmica, uma divergência entre Jesus e os fariseus. Então, para evitar conflitos por causa dessa situação, Jesus precisou deixar a Judéia e ir para a Galiléia. Então, só para vocês conhecerem como é que era dividido o povo de Israel, como é que era dividido o país. No norte, lá em cima, era Galiléia. No meio era Samaria. E embaixo, no sul, era a Judéia. Então Jesus estava aqui no sul e queria ir para o norte. Só que, olha o verso 4. E era necessário passar pela região da Samaria. Mas, para os judeus, eles evitavam passar por Samaria, sendo que era o caminho mais perto. Se você estava no sul e queria ir para o norte, se você estava no sul e queria chegar para Samaria, para Galiléia, você tinha que atravessar a Samaria. Mas os judeus, eles tinham uma divergência, eles tinham uma rivalidade, uma divergência com os samaritanos. E por quê? Por que havia essa divergência? Por que havia essa briga dos judeus com os samaritanos? É porque era assim. No tempo de Salomão, todo mundo que conhece Salomão, sabe a história dele? No tempo de Salomão, o povo de Israel era um só, era todo mundo unido, era um país só. Depois de Salomão, veio o filho dele, que não foi um bom rei, foi um rei horrível, e no período dele, o povo de Israel se dividiu em dois, o reino do norte e o reino do sul. E passou assim mais séculos desse jeito: 10 tribos no reino do norte e 2 tribos no reino do sul, certo? Aí o que foi que aconteceu? Veio um povo inimigo, que eram os assírios, e levou o povo do reino do norte como escravos. Levou todo mundo que estava no reino do norte cativo. Depois de alguns anos, veio a Babilônia e levou o pessoal do reino do sul também cativo, certo? E para resumir a história, o que aconteceu? Passou o tempo, o pessoal do reino do norte voltou, só que eles voltaram misturados com os pagãos. A religião deles voltou misturada com o paganismo. Eles adoravam tanto ao Deus de Israel como aos ídolos. Eles tinham uma religião toda coisada, toda bagunçada. Mas o pessoal do reino do sul que voltou, eles voltaram adorando somente o verdadeiro Deus. Esses eram os judeus. E aqueles da religião misturada eram os samaritanos. Então, os judeus, eles tinham raiva dos samaritanos. E os samaritanos também tinham nojo dos judeus. E, para piorar essa rivalidade, o que aconteceu? Quando os judeus voltaram do cativeiro, eles foram reconstruir o templo que estava todo destruído, né? Você sabe que quando Nabucodonosor veio, quebrou tudo, destruiu tudo, estava tudo só a tapera, estava tudo só as ruínas. Então, quando os judeus estavam reconstruindo o templo, os samaritanos ficavam tentando atrapalhar. Eles ficavam tentando desanimar os judeus, ficavam lá, o que eles iam construir, eles iam lá, tentavam derrubar. Então os samaritanos, eles eram a pedra no sapato dos judeus. E por isso que eles tinham essa raiva. Então, se um judeu precisasse sair lá da Judéia e ir para a Galiléia, ele evitava passar por Samaria. Ele pegava o caminho mais longo, mas ele não passava por Samaria. E eu acho que todos vocês conhecem alguém que, quando quer ir de um canto para o outro, para evitar passar pela frente da casa do fulano, pega o caminho mais longo, né?
Tem gente que faz isso. Quando está devendo. Pois é. Então os judeus eles tinham isso. Como eles odiavam os samaritanos, aí eles pegavam o caminho mais difícil, o caminho mais longo, o caminho mais difícil para evitar passar pelos samaritanos. E para piorar, olha como era essa intriga era forte. Os judeus ainda comerciavam com os samaritanos, já faziam ali negócios, mas eles evitavam pedir empréstimos e receber favores de algum samaritano. Então eles não falavam, não pediam favores, não tinham nenhuma relação de amizade, eles eram completamente inimigos. Então o judeu ele já sabia, se eu vou para Galileia, eu vou ter que pegar esse caminho mais longo. Ou pelo lado assim do deserto, ou vou pegar um barco e atravessar pelo mar, mas por Samaria eu não passo. Mas olha o verso 4. Para Jesus era necessário passar por Samaria. Para Jesus era necessário. E por quê? O que é que vocês acham? Por que era necessário para Jesus passar por Samaria? Para o judeu não era necessário. Os judeus pegavam o caminho mais longo. Mas para Jesus é importante que ele passasse por ali. O que é que vocês acham? Por que para Jesus era importante passar por aquele lugar que os outros não queriam passar? Exatamente. Jesus já tinha em mente alcançar uma pessoa ali. Uma pessoa não, várias pessoas através daquela mulher. Então Jesus já tinha um propósito missionário de passar por ali. Então agora nós vamos entrar exatamente na história dela. Olha o verso 5. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Talvez na versão de vocês diz que é por volta da hora 9, que é mais ou menos ali para a sexta, né? Que é mais ou menos ali 12 horas. O sol assim em cima, e ele já estava cansado da viagem, porque Jesus andava a pé com os discípulos. E aí os discípulos foram na cidade comprar mantimentos e Jesus ficou ali no poço. Vamos ver, por exemplo, o verso 8 diz assim: pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Agora olha o verso 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Agora olhe que detalhe curioso nós encontramos aí. Um detalhe escondido, mas que é muito importante sobre essa mulher. Ela veio nesse horário do meio-dia para ir buscar água. E como é que elas buscavam água? Geralmente era com os baldes, 2 baldes assim, 2 cântaros. Eles eram pendurados assim num cabo, e a pessoa ia carregando aqueles 2 baldes cheios, naquele cabo assim nos ombros, os galões de água. Toda hora se não difere, é galão, é canto, enfim. Aí eles iam carregando as mulheres iam carregando aquilo nas costas todo dia para poder beber, para poder talvez se higienizar durante o dia. Vai, explica o que é galão, Zé. Galão é 2 baldes. Exatamente, você sabe mais do que eu. Pois é. E até hoje. Olha aí. Eu sei bom porque ela faz divertido. Quando botar ele carregar, ficava pesando assim por lá, outro, Quem já carregou? E tem um homem ali que fica ali perto do centro que também só bebe água se for do rio. Ele vai lá no rio buscar água para beber, né? Só não é mais galão. Ele vai bater lá na barraca para encher água para poder beber. Ele tem... Enfim, mas embora o Jesus fosse divertido,
Mas para essas mulheres aqui não era. Por quê? Porque era só mulheres que iam buscar, o homem não ia buscar. O homem ficava em casa e mandava as mulheres ir buscar. Então ia aquela fila de mulheres de manhã, cedinho, o sol ainda não estava tão forte, e aquela fila de mulheres carregando aquele peixe. O serviço do homem era outro. E até hoje, lá nessa região, tem alguns lugares onde as mulheres é que vão buscar água. Tem um filme que mostra que a realidade das mulheres hoje na Arábia é desse jeito. A função delas é ir lá no poço buscar água. Então, as mulheres iam todas juntas, de manhã ou de tarde, para buscar essa água. Mas iam todas juntas. E era no horário que era mais frio. Só que essa mulher, ela foi sozinha e no horário mais quente. Por que vocês acham que essa mulher, ela foi sozinha fazer um serviço tão pesado desse no horário mais quente? Porque ela não poderia andar com as mulheres casadas, com as mulheres de respeito. Exatamente. Era vergonhoso, prazer. Olha aí. Você pode imaginar o quão difícil, o quão triste era ver dessa mulher. Ela não poderia ter amigas, ela não poderia ter pessoas ali por ela. Ela tinha que fazer as coisas sempre sozinha, porque as outras mulheres desprezavam ela, discriminavam ela. E os homens também, todo mundo discriminava ela. Então por isso que ela foi sozinha buscar essa água, nesse horário. E agora Jesus vai aproveitar isso para conversar com ela, para falar com ela. E olha que interessante. Olha como é o tato do amor de Deus. Aqui na segunda-feira tem uma frase aqui de Ellen White que diz assim: quem está com a lição pode acompanhar. O Salvador, porém, buscava a chave para alcançar aquele coração dela. E com o tato do amor de Deus, em vez de oferecer um favor, ele pediu um favor. Você pode conferir no verso 7. Ao invés de Jesus oferecer água para ela, Jesus disse: me dê um pouco d'água. Por que ao invés de oferecer um favor primeiro, ele pediu um favor? Porque ele poderia ter dito assim: deixa eu encher para você, me dê esse canto aí para eu encher. Por que ao invés de oferecer uma gentileza, ele pediu uma gentileza? Por que Jesus usou essa estratégia? Pode. Porque o tato do amor de Deus nos leva a valorizar o outro, fazendo com que ele se sinta útil, para que ele possa se sentir algo do diálogo. Quando a gente oferece ajuda, às vezes a pessoa se ofende, se sente diminuído e humilhado, porque ele já é humilhado naturalmente, mas ele já é humilhado, discriminado. Então aparece alguém, já oferece ajuda e vai acabar comigo. Agora, se Jesus não está do amor de Deus, pede, e quando ele diz quem pede está inferior ao que pode dar, não é? Agora, está do amor de Deus, isso é o que eu preciso. Fazer que o outro se sinta valorizado como que poder me ajudar. Por isso que ele pediu, não ofereceu. Exatamente. Então, a sabedoria de Deus é um negócio infinitamente maior que a nossa. Porque ao invés de pedir, ao invés de oferecer, ele pediu ajuda para fazer se sentir útil. Mas agora olha a resposta dela, verso 9. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E existe até uma versão que diz que os judeus não usavam os mesmos potes, os mesmos pratos, os mesmos copos que os samaritanos. Evitavam tocar em tudo que fosse samaritano. Eles consideravam que samaritanos uns leprosos, uns tuberculosos. Então, ali tinha todo tipo de barreira. Ela era samaritana, ela era mulher, e provavelmente pelo horário que ela estava indo, ela tinha feito alguma coisa de errado para que as outras mulheres não aceitassem ela no horário que elas iam. Então tinha todas as barreiras ali. Uma mulher tinha uma vida errada e era samaritana. E Jesus estava pedindo água a ela. E a vasilha era dela. Me dê da sua vasilha, me dê da sua água. Então olha o que Jesus fez aí. Lembrando que homem não falava com mulher nem com outra,
Sim, e é isso. Os homens não falavam com a mulher assim, abertamente, no meio da rua. Falavam apenas com a sua mulher em casa. E a mulher só poderia falar com o seu marido, não poderia falar com outros homens. Olha o nível daquela sociedade, olha o nível daquela cultura. Ele falou para mostrar ela como todos é igual. Ninguém está diferente de ninguém, todos é igual. Aí ele estava mostrando que era ela, que todos é igual. Ela não é ela. Exatamente, muito bem dito. E aqui já dá para a gente fazer uma pergunta para a gente discutir. No final do domingo diz assim: quais são os tabus da nossa cultura que impedem a gente de testemunhar para os outros? Vocês podem falar, quais são os tabus que existem hoje que às vezes impedem a gente de falar de Jesus para alguém? Os muros que tem por aí, os preconceitos. Quais são os que existem hoje que impedem a gente de pregar? Tem vários. Você pode falar comigo, eu falo. Timidez é uma barreira interna, né? Nossa. Mas às vezes a gente evita de falar com a pessoa, evita de chegar assim no canto, porque lá acontece tal coisa. Certos grupos. Existe essa barreira interna e existe às vezes barreiras externas. Que barreiras são essas? Eu cito a barreira da classe social. Por exemplo, como nós somos uma classe social menos afortunada, não usamos roupa de marca, não andamos com carro voando, nossa igreja é simples, ela fica chique, vai ficar linda, mas quando tem os cultos aqui não tem 20 carros novos aqui na frente. Então nós muitas vezes nos sentimos, como é que se diz? Nós colocamos na nossa cabeça que uma pessoa rica, ou metido a rico, que aqui é assunto bem rico, bem metido, né? Ele não vai dar ouvido a um de nós, porque nós não somos da sua classe social. Está entendendo? Por exemplo, eu tenho isso na minha cabeça. Apesar de eu ser professora, mas eu tenho isso na minha cabeça. Quando a pessoa está numa loja que anda no carro do ano, dificilmente ele vai dar ouvido a uma simples professora que anda numa bicha toda ralada. Eu chego com ele. Está entendendo? Agora só que eu tenho o que ele não tem. Essa é uma barreira. Barreira da nível econômico. Mas existem outras barreiras. Tem mais. Vocês... Eu vejo também que é o contrário, porque eu vejo como pessoa. Os pesquisadores não são iguais. Hoje, por mais que uma pessoa queira ser mais que eu, e pessoa de volta. Nunca que a pessoa se sinta que é maior porque ninguém não. Então, não sou de fazer. Exatamente. É isso que nós todos devemos pensar. Mas infelizmente o mundo não pensa assim. Ele não é atenção, ele não é atenção, porque todas as nossas igrejas são de periferia. Porque nós não temos liderança isso aí. Isso é uma rede social. Pois é. Se você analisar onde é que estão as igrejas adventistas aqui em Açu, olha no Eliseu, olha essa igreja onde é que está. No meio de uma rua assim, quase não passa carro aqui. Porque essa igreja está lá no centro. Se você olhar o Frutilândia, quem já foi no Frutilândia? Na igreja Frutilândia. A primeira vez que a gente foi lá, a gente foi bater lá no Irmão Lindau, porque a gente não conseguiu achar. Porque é escondido lá dentro de um terreno. E o Bela Vista é quase lá nos Meus Amores. É um lugar assim bem... Na Pois é. frente é São Marcos. Hoje nós estamos filmando. Mas vocês estão só numa barreira, mas tem mais. Tem mais. Nossa missão é quebrar as barreiras, né? Exatamente. Mas tem mais barreiras. Vocês pensem aí. Eu não vou pregar naquele lugar porque lá é isso e assado. Tem alguma coisa lá. Vocês estão... Está vindo na cabeça de vocês, né? Acontece o que lá naquele lugar que às vezes eu tenho medo de ir lá pregar. Mas não, você sabe, tem lugares assim. Né? Enfim. Por exemplo, às vezes tem uma turminha na praça que está recebendo,
as pessoas têm medo de se aproximar e falar de Cristo para elas. Vamos ver Mas é onde elas mais precisam de ouvir a palavra de Deus. É ali onde eles não estão assimilando quem é Cristo, que tem salvação, eles não sabem disso, né? Não assimilam. Então, é ali que eles precisam de ajuda e não têm essa ajuda. O mendigo está numa calçada ali pedindo, está ali com fome, dificilmente a gente vê um evangélico lá agachadinho ou sentado ao lado dele pregando a palavra de Deus. Vai pregar no tempo bem vestido, ou vai uma pessoa que está saindo de uma loja com uma escada na mão, alguma coisa, mas o mendigo está lá, ninguém se aproxima dele. Dificilmente, qualquer religião, tem alguém lá próximo dele lá sentado ou conversando com o palavra de Deus. Assim é com os drogados, os viciados, as prostitutas. Se elas estão com a roupinha toda feia, com tudo de fora lá, naquele estado, ninguém quer se aproximar dela para falar da palavra de Deus. E é lá que Deus tem que ajudar. Exatamente. É porque para que o Cristo também é assim diferente, muito inteligente aí. E é diferente, né? Aí realmente não se dá com isso. A culpa é eles não também. Porque há algo diferente que eles, muitas coisas que a gente faz e não faz. Pronto, agora tudo sabe. A gente gosta do sabe, já para eles já é rápido. Ele não é certo. E não lê a Bíblia do jeito que os adventistas lêem. Aí a gente tudo é errado. Pois é, existe a barreira. Pois é, então existe a barreira econômica, financeira, existe a barreira de gênero. Para esse homem não posso pregar, para essa mulher não posso pregar. Existe a barreira de idade. Para esses idosos eu não vou pregar porque eles não vão entender. Para esses adolescentes eles não estão ligando do que eu vou falar. Existe a barreira de religiões, como a gente falou aqui agora. As crianças não entendem nada. Essas crianças não vão entender. Essas crianças que estão aqui, hoje não estão, mas no domingo, na quarta, vocês veem elas até cantando aqui, essas crianças não entendem, elas entendem. Elas entendem e na hora que você vai, por exemplo, chamar a atenção delas de alguma coisa, elas lembram daquilo que você falou. Às vezes até para acusar, né? Mas elas lembram. Existe essa barreira das religiões, tem aquelas religiões que são africanas. Às vezes a gente evita falar com essas pessoas, né, por preconceito, pessoas de outras igrejas, enfim. Pois é. Então, existem essas barreiras que a gente cria. Pois é, a zona que a gente está. Tudo isso nós estamos falando, todos esses muros aqui nós estamos encontrando naquela região ali que nós estamos pregando. No tempo que ele dá estudo, as coisas da pandemia, lá em Elinalda, lá no Paraty, quando eu saía de lá, e que eu ia dar estudo para a mãe de Jennifer, para a Jennifer, né? Casou com Ismael, eu via muita gente de tornozeleira lá. Quase que de cada 5 pessoas, 3 de tornozeleira lá no Paraty. É um negócio comum lá. Eu fiquei pensando, muita gente não tem coragem de lugar desse, tem medo. Eu vinha de lá da casa de Jennifer, lá no final, eu vim de 7 horas da noite, sozinha. Pelo senador João Antônio, eu vim naquela saída de lá, sozinha, nunca senti uma gota de medo. Mas você é casa à parte, você tem medo. E não mudar como Paraty e voltar para lá de novo. Porque lá tem os caras com tornozeleira, tem mulher com tornozeleira lá. enfim, tudo barreiras. Amém, muito bem. Então a nossa missão é quebrar todos esses muros, levar a mensagem que pode quebrar. Às vezes nós, por nós mesmos, a gente às vezes ajuda a construir mais muros, mas com a palavra de Deus, esses muros são quebrados, são destruídos. E vamos lá, como foi que Jesus foi quebrando esse muro com aquela mulher? Como é que Jesus foi chegando no coração dela? Aí o capítulo 4, verso 10. Jesus respondeu:
Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você lhe pediria e ele lhe daria água viva. Ou seja, se você soubesse quem é que está falando com você e o que é que eu estou oferecendo, você lhe pediria água. Eu não. Você lhe pediria água e eu lhe daria água viva. Então Jesus fez aí uma metáfora, Jesus usou uma força de expressão, uma figura de linguagem para fazer aquela mulher entender. Do mesmo jeito que ele havia falado com Nicodemos. Então Jesus falou com Nicodemos e falou com a mulher samaritana direto ao ponto. Ele não foi perguntando: como é que você está? Há quanto tempo você mora aqui? O que é que você faz da vida? Você trabalha em quê? Você gosta de vir aqui no poço? Jesus não foi perguntar outras coisas da vida dela. Jesus foi direto na necessidade. E assim ele faz com todos nós. Ele vai direto no que a gente precisa ouvir, naquilo que a gente precisa mudar. Ele sempre faz isso. Então Jesus oferece a água viva. Então já era para ter entendido que era uma coisa espiritual. E aí qual é a resposta dela? Verso 11 e 12. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir tirar essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos, o seu gado? Ou seja, aqui ela já começou assim que ela ouviu, ela percebeu que não era uma coisa real, não era uma coisa literal. Jesus estava falando uma coisa espiritual. Mas mesmo assim ela tentou desconversar. Mas Jesus agora volta, fala novamente, trazer ela para o assunto que ele queria falar. Verso 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mais claro que isso, impossível. Jesus falou agora de maneira completamente espiritual. Já era para entender a necessidade dela e aceitar a mensagem. Só que ela continua desconversando, ela continua tirando do foco. Jesus oferece água viva e ela pede água literal, água normal. Verso 15. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Então, o que foi que ela disse, mais ou menos? Ela disse: se o senhor tem essa água que a pessoa toma e não tem mais sede, me dê dessa água logo, porque eu não venho mais aqui buscar todo dia. Ou seja, ela começou a fazer uma piadinha, começou a ironizar o que Jesus falou. E vocês todos devem conhecer pessoas que, quando a gente vai falar, sempre levam na ironia, sempre levam na brincadeira o que a gente diz. Quando a gente vai fazer algum contato, vai pregar para alguém, às vezes tem pessoas que falam dessa maneira, não levam muito a sério a mensagem, não entendem que aquilo é uma necessidade importante da vida delas. Então esse foi o problema daquela mulher. Aí a gente pensa assim: não, talvez é porque essa mulher aqui não tinha conhecimento. Talvez ela fosse assim porque ela não era acostumada a falar assuntos profundos, né? Essa mulher aqui, talvez as conversas dela no dia a dia fossem só coisas rasas, coisas sem importância. Talvez ela não fosse acostumada a falar de coisas profundas, talvez ela nem soubesse ler direito, né? Por isso que ela não estava entendendo o que Jesus estava falando, por isso que ela estava concatenando a mensagem de Jesus. Mas seria isso? Será que era porque ela não tinha instrução? Será que era porque ela não sabia falar de assuntos complexos? Se você voltar uma página, você vai ver que Nicodemos, que era um professor, que era alguém inteligentíssimo, que as conversas dele eram sempre conversas profundas, até Nicodemos desconversou. Não foi só aquela mulher que era esquecida, aquela mulher que não tinha instrução. Nicodemos, que era um doutor, um PhD, quando Jesus falou de maneira espiritual, ele também ficou fazendo piadinha, também ficou ironizando a mensagem. Se você veja o capítulo 3, verso 3. Jesus fala diretamente: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Claramente isso aqui não é uma coisa literal, é uma coisa espiritual, um símbolo. Aí o que Nicodemos diz:
Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Vocês acham que Nicodemos, ele nunca tinha ouvido uma metáfora na vida dele? Ele nunca tinha ouvido uma ironia na vida dele? É claro que ele tinha ouvido. Ele era uma pessoa inteligente. Ele vivia no meio de pessoas estudiosas. Ele era um doutor. Tá? Ele era um doutor. Então, por que Nicodemos e por que a mulher samaritana, que um era rico, a outra era pobre, um era estudioso, uma pessoa iletrada e a outra pessoa não era, por que essas duas pessoas, quando Jesus tocou na ferida, quando Jesus falou de assuntos espirituais, essas duas pessoas desconversaram? Essas duas pessoas levaram na brincadeira? Agiram do mesmo jeito. Uma pessoa era judia, que era Nicodemos, ele era o doutor do povo de Israel, e a outra não era do povo de Israel, era samaritana. Então olha o contraste dessas duas histórias, e eu gosto que a Bíblia colocou o contraste assim bem próximo, né? O capítulo 3 e o 4, que é para a gente já não deixar essa lição para lá. Por quê? Porque essas duas pessoas não levaram a sério o que Jesus disse, tentaram mudar de assunto. Não acreditavam que ele era poderoso, não acreditavam ainda em Cristo. A gente sempre desconversa, por passou por meio outra linha. Não criam. Exatamente, eles não criam ainda completamente. Quando a gente está numa caverna escura, muito escura, que a gente sai rapidamente para a luz, ou que alguém foca na nossa cara com a lanterna, a nossa primeira reação é proteger a gente. Já são férias. O mato da luz na frente. Pelo menos uma pessoa entendeu. Quando a gente passa muito tempo no escuro, exatamente. Quando a gente passa muito tempo no escuro e vai para o claro, a primeira coisa é se esconder. O que foi que Adão e Eva fizeram quando eles pecaram? Mas todo dia eles não sabiam que tinha aquele compromisso de falar com Deus no pôr do sol. E aí Deus veio no pôr do sol e ao invés de eles, Deus, nós pecamos, nós comemos o fruto, nós fizemos uma coisa errada. Por que eles foram se esconder? Perceberam que estava nu. Mas hoje ainda acontece do mesmo jeito. Quando nós cometemos o pecado, automaticamente nos afastamos de Deus. A gente não espera que Deus se afaste da gente, a gente automaticamente se afasta. Exatamente. E olha que interessante, eu falei agora de Adão e Eva e me veio na mente que muita gente acha a história de Adão e Eva uma fábula, acha que é uma história besta, uma história assim inventada, mas a história de Adão e Eva é a base para todos os erros das pessoas ao longo da Bíblia. Todo mundo que peca, todo mundo que erra, repete aquela mesma cena do Éden. Porque você viu, Jesus falou para Nicodemos e para a mulher samaritana o problema deles. Vocês precisam nascer de novo. Jesus apontou o erro, apontou o pecado. E os dois desconversaram. E o que foi que Adão disse quando Deus chegou para eles? Onde é que você está, Adão? Por que você está se escondendo? Foi que Adão disse? Foi que Adão fez? Ele disse, Deus, eu pequei, eu errei, eu comi do fruto. Foi isso que ele disse? Desconversou, apontou para a mulher. E a mulher apontou para quem? Ninguém se responsabilizou, ninguém confessou, né? Então a nossa tendência ou é passar a culpa para o outro, ou desconversar, levar na brincadeira, né? Achar que aquilo não é com a gente, não levar a sério. Então o mesmo erro de Adão e Eva, o mesmo erro de Nicodemos, o mesmo erro da mulher samaritana é o erro de todos nós. Muitas vezes as pessoas, quando pecam, quando erram, elas dizem, Deus, eu me arrependo, eu sei que eu fiz uma coisa errada. Mas por que às vezes Deus não perdoa quando às vezes as pessoas chegam assim?
Tem um motivo porque às vezes Deus não perdoa quando a pessoa diz isso. Porque quando a gente confessa que a gente está fazendo desculpa, Deus não perdoa. Sim, Senhor, eu estava fazendo isso, quando eu disse que estava fulano. Foi fulano que fez isso também. Então, isso não é uma confissão. Isso é uma acusação. E Deus não perdoa a acusação, Deus perdoa a confissão. Exatamente. O pecado, ele não se justifica. Não existe explicação para você cometer um pecado. Nenhum pecado tem um motivo, nenhum pecado tem uma justificativa, tem um porquê. Pois é. É porque o ser humano quer se justificar. Às vezes, os autoristas vão falar assim: eu fiz isso, mas Deus sabe o porquê, Deus sabe o motivo. Deus conhece meu coração. Deus conhece meu coração. Só dizer assim: eu pequei, mas Deus conhece meu coração, então eu te bloqueio. Essa é uma forma de fugir do assunto, de fugir do pecado. Deus sabe quando eu fiz por mal. Eu errei querendo acertar. Porque daí, a gente, pronto, o eventualmente pecou e não pediu perdão. Não foi tudo. Aí, na Bíblia, tem muito exemplo das pessoas que pecam e não pedem perdão. Então, é o exemplo da Bíblia, a gente não lê, a gente não aprende. Muita coisa que tem dizendo que já aconteceu no passado. E a gente não vai não aprende. Zé Neide falou agora de uma pessoa que serve de exemplo para a gente falar agora. Qual foi a diferença? Porque Judas e Pedro reconheceram que estavam errados, os dois. Mas qual é a diferença do arrependimento de Pedro para o remorso de Judas? Eu já falei isso aqui outras vezes, até em evangelismo. Qual é a diferença do arrependimento para o remorso? Agora a gente conclui essa ideia. Você viu, né? Como uma história simples faz a gente refletir em tanta coisa, né? Qual é a diferença do arrependimento para o remorso, Marluz? Remorso, você reconhece que errou e ela pede perdão, mas se tiver oportunidade você vai fazer de novo. Você achou ruim porque descobriram, porque viram, porque alguém apontou, né, que você fez uma coisa errada. Mas se você tiver a oportunidade de fazer de novo sem ninguém ver, você faz de novo. Você não sentiu nojo pelo que você fez. Você não sentiu tristeza pelo seu erro, pelo seu pecado. Quando você sente tristeza pelo que você fez e quer nunca mais fazer aquilo de novo, quando você abomina aquele pecado que você cometeu, isso é arrependimento. Agora também é muito fácil, né? Você está aqui com uma coisa só para que as pessoas vejam que você está fazendo algo aqui. Mas aí, como uma consciência mesmo, não é. E assim, a minha questão também arrependimento, que você, como você falou, a questão da raiva, do novo que você fez. E aí você disse, não, eu errei, mas era eu quero mudar aquilo, eu quero mudar. E você vai ficar criado e não voltar mais para aquilo. Ele tem uma colocação interessante, ele aplicou para o lado inverso. Ele aplicou para o lado inverso. Ele pegou para o lado de fazer o bem. Fazer a coisa sem ser de coração é tão grave quanto pecar e ter apenas remorso. Não é isso que eu estou dizendo? Então, você as coisas por aparência, para as pessoas verem o que você está fazendo. Quando a gente faz o bem para ser visto e não pensando no bem que está fazendo. Fazendo só para aparecer. E não porque aquilo que você está fazendo vai fazer bem para os outros. Interessante, você aplicou no inverso, mas foi muito bom. Então, Jesus conhece o caso de cada um.
Jesus sabia o que Adão disse, o que Eva disse, o que a mulher samaritana disse, o que Nicodemos disse. Sabia que Jesus sabe que todos nós tentamos evitar nos deparar com o nosso próprio lado ruim. E aí agora Jesus foi dizer para a mulher exatamente o que ela precisava ouvir. Porque até agora ela estava levando a brincadeira. Mas a partir desse momento a mulher precisava entender que aquilo era sério. Olha aí o verso 16. De João 4. João 4, verso 16. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Vá, chame o seu marido e volte aqui. Agora você precisa reconhecer quem é que está falando. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Ela já falou de um jeito assim para não dar detalhes, né? Tem pessoas que não dão a resposta assim. Tem que dizer: não tenho marido porque ele deixou não sei o que, está todo mundo falando, contando a história, né? Mas ela diz: não tenho marido, já para não dar detalhes. Tem gente que diz que não é casado, mas vive ou junto. não é casado, mas vive junto. Poxa. Mas olha, ela não queria contar detalhes da sua vida pessoal. Por isso que ela deu uma resposta assim: sim, não tenho marido. Mas agora Jesus vai dizer exatamente por que tinha que acreditar nela. Ela tinha que acreditar nele. Então Jesus disse: você tem razão em dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e esse que você tem agora não é o seu marido. O que você disse é verdade. Então basicamente ele estava dizendo: olha, eu sei a sua vida todinha, eu conheço você completamente. Não adianta você ficar querendo esconder ou você, né? Eu conheço você completamente. Eu sei todos os seus segredos. Então aqui Jesus mostrou para ela que ele era uma pessoa diferente. Ele não era um homem qualquer. Hoje se torna muito comum isso, né? Mas naquele tempo, uma mulher que já viveu com 5 homens era considerada uma prostituta. Era considerada uma prostituta. Mesmo que ela não estivesse vendendo seu corpo, ela estava procurando amor, tentou com um, não deu certo, tentou com outro, não deu certo, tentou com outro. Mas para aquela sociedade ela era uma prostituta. Por isso que a mulher não queria se misturar com ela. Hoje não chega nem a ser a mulher, né? Até adolescentes são desse jeito. Meninos e meninas. Então vamos correr aqui com a história. Então Jesus agora mostrou que ele era um profeta, conhecia a vida dela e novamente ela tira do foco. Ela agora vai abrir uma discussão teológica. Então o senhor é um profeta? Então me tira uma dúvida. O lugar de adorar é aqui ou é lá? É nesse monte aqui ou é em Jerusalém? O que isso tem a ver com a vida dela? Jesus falou de uma coisa pessoal, de um problema da vida dela, ela foi falar uma coisa que não tem nada a ver. E vocês conhecem pessoas que são assim. Só vai falar de um assunto importante e a pessoa fica: mas o senhor vota em quem? Mas e o que é que vai acontecer? Você não botar de boa. Isso acontece muito em modo de família, né? Você começa a falar um assunto sério, as pessoas começam a colocar assunto que não tem nada a ver. É verdade que nos fala que você fica só em casa sem fazer nada, né? Então, eles ficam puxando. Você toma banho na sala, Pois é. Então a mulher foi tirar de foco, falar uma coisa que não tem nada a ver, e Jesus foi trazer de novo para o que ela precisava ouvir. Verso 25, ela diz: eu sei que vai vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E agora Jesus não perde tempo e diz agora a revelação final, verso 26. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Olha aí. Você sabia que essa foi a única pessoa que Jesus disse que era o Messias? Jesus não disse que eu sou o Messias para os discípulos. Ele disse: eu sou o Messias para a multidão. Ele nunca disse para outra pessoa a não ser para essa mulher. Nem para Pilatos. Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Você que está dizendo. Indireto. Aí Jesus disse para essa mulher: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E agora ela não precisava ouvir mais nada. Agora ela não tinha mais reserva, ela não tinha mais para que ficar enrolando. Ela sentiu que aquela mensagem era para ela, ela se arrependeu, mudou ali o semblante, porque ela vinha triste para aquele público. E ela voltou, deixou o canto para trás. Vocês sabem que, como eu disse a vocês, era uma coisa pesada, era o serviço dela todo dia. E quando ela ouviu aquela mensagem ali, aquelas palavras de salvação, ela ficou tão feliz que deixou o cântaro, jogou o cântaro para o lado e saiu correndo para contar para a sua cidade.
E aí ela chega, aí no verso, olha aí, no capítulo 4, verso 28. Quando a mulher deixou seu canto para trás, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo, o Messias? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Então olha que interessante, isso aqui é uma coisa incrível. Todo mundo saiu da cidade. A cidade toda foi até o poço, por causa daquele testemunho daquela mulher. Por que às vezes o testemunho é mais importante do que só palavras? Se ela fosse fazer uma pregação para o povo da cidade dela, talvez ninguém escutasse. Mas quando ela disse: olha, aquele homem disse tudo que eu já fiz, aquele homem contou toda a minha vida, ele com certeza é o Messias. Por que o testemunho dela foi tão impactante? Já ouvi até uma piada sobre isso, que diz que Jesus falou para a mulher, porque a mulher foi fofoqueira e ia contar no povo uma vez só. Mas não ia contar lá. Não é para estar calado. Mas a expressão, né? Mas não é verdade. Eu acho que primeiro a gente é transformado para o nosso tempo. Ela foi transformada, por isso que ela falou parte do tudo. E ela se escondia para o E agora ela percebeu, ela vai ela perdeu o medo de ser discriminada, porque ela já estava experimentando a nova vida. Acabava de beber da água da vida, então ela já estava sentindo que uma nova vida estava nascendo dentro dela. Então ela não tem mais medo de ser discriminada. Ela correu e foi. Agora um detalhe interessante que eu lembrei aqui agora. Eu falei da comparação dela com Nicodemos, né? Você viu que ela perdeu o medo assim que ela falou com Jesus, e foi sem medo contar para todo mundo. Só que Nicodemos, ele, depois dessa conversa, ele ficou convencido que Jesus era o Messias, só que ele ficou com vergonha até Jesus morrer. Ela ficou incubada. Ele ficou, né? Ele ficou se escondendo até Jesus morrer. Quando Jesus morreu, aí ele criou coragem. Então, olha a diferença. Ela perdeu o medo naquela hora e ele só venceu o medo depois da morte de Jesus. Pois é. Então, para fechar a mensagem, olha o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. As pessoas creram pelo testemunho dela. Muitos se converteram só pelo testemunho. E quando eles conheceram Jesus, aí a bênção foi completa. Que é o verso 40. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Ninguém conhece Jesus e já quer se livrar dele. Não, já enjoou de Jesus. Não. Esse tempo que eu passei com ele aqui foi suficiente. Eu quero ver ele só depois. Não. Quando a gente conhece Jesus, ele quer passar o tempo todo com ele. Amém. Então aqueles samaritanos, se conheceram Jesus, se maravilharam. Disse: fica mais um pouco, fique hoje, fique amanhã, fique outro dia. Fica aqui com a gente, que a gente não quer mais se separar de você. Talvez fosse isso que eles estivessem esperando uma vida inteira, né? E viesse o verdadeiro Messias, uma pessoa verdadeira e mudasse a vida deles. Então, quando ela chegou com uma novidade, eles acreditaram que aquela ali era o Messias que eles estavam esperando lá. E que não era um falso, profeta falso. Eu acho que ninguém aguentaria passar. Acho que é pela forma, assim, pelo entusiasmo dela, pelas palavras que saem da boca dela, quando as pessoas conhecem a Cristo, as palavras assim, o linguajar muda, né? Então, como eles ouviram o linguajar dela diferente, porque ela fosse acostumada a falar e acreditou, então realmente é preciso. Porque as pessoas assim, se ela é nossa, é do nosso povo, nós mesmos nós discriminamos. E esse homem é judeu, não fala nem com o homem samaritano, o judeu não fala. E esse homem falou com essa mulher, e ela vem transformada nesse jeito, o rosto dela vem sorrindo, vem alegre, destemida. Pessoa que se transformasse. Ela vai transformar, então ele disse: é judeu diferente, nós temos que ver que judeu é esse. Não judeu, que além de falar com o samaritano, fala com a mulher. E essa mulher vem feliz desse jeito, transformada desse
Tem gente ansioso por Jesus. E já tem gente enjoada de Jesus, infelizmente. Amém, muito bem. Isso é louvado. Amém. Esse primeiro amor nunca passa, exatamente. E para encerrar, já chamando, já convidando para nós, trazendo essa mensagem para nós, olha o verso de Jesus aí no verso 35. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos que já estão maduros para a colheita. Amém? Então a colheita já está toda madura. Pessoas ansiosas. Basta alguém ir colher. Basta alguém ir semear a mensagem e colher os corações que já estão abertos. Amém? Que esse possa ser eu e você. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa história maravilhosa, essa história que tem tanto a nos ensinar e nós temos tanto a aprender. Por mais que nós estudemos essa história a vida toda, mas é sempre importante a gente voltar para ela, para a gente entender nossa situação, não inventar desculpas, não inventar justificativas, e sim cumprir a missão que o Senhor colocou diante de nós. Todo discípulo nasce no reino de Deus como missionários. Então nos ajuda a ser assim. Aos que ainda não estão cumprindo, que possam ser tocados, mas aos que já estão cumprindo a missão, que o Senhor possa abençoá-los e fortalecê-los cada dia mais. E eis nessa manhã e nessa tarde, nesse dia de sábado, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu guardar aqui. Quando as crianças se